Você voltou? Então é isso aí. Maior entrevista do Bial em todos os tempos. Não foi uma funkeira, não foi a Greta Thunberg, não foi um popstar do rock. Simplesmente a Pedro Bial entrevistou dois pregadores de vertentes diferentes. Ele entrevistou o Dave Leonardo e depois introduziu na entrevista o Rodrigo Bibo. A Dave Leonardo foi apresentado e se apresenta também como sendo um evangelista. E ele tem o maior canal pessoal de pregação do YouTube do mundo, com mais de 200 milhões de visualizações, e é um dos maiores do YouTube também. Ah, e o que a gente precisa admitir é o seguinte: Dave Leonardo é uma potência da internet. Eu não conhecia Dave Leonardo. Ah, Conhecia no máximo por uma treta que ele teve com o Iago Martins, que o Iago foi lá e falou que o Dave Leonardo prega umas heresias e os seus oponentes o veem como um teólogo da teologia do coaching. Ele é mais um coach para essas pessoas que dá palestras motivacionais e tudo, e a mensagem dele não sai muito do círculo inspiracional, motivacional. Eu não tinha tempo para conhecer Dave Leonardo. Eu ainda não tive tempo para conhecer muito o Dave, mas eu conhecia dessa treta. Inclusive, o Iago diz que o Dave tentou derrubar o canal dele, ou tentou derrubar o vídeo para o YouTube, quando deixa eu ver aqui. Quando o Iago fez essas acusações. O fato é que ele é um sucesso inclusive com celebridades. Ele é visto com Neymar, com Whindersson Nunes, tem foto com o padre Fábio de Mello e etc. A turma gosta do Dave Leonardo, que se apresenta como um evangelista. Ok. Em algum momento, o Rodrigo Bibo é introduzido na conversa. O Bibo é o oposto do Dave Leonardo. O Bibo é um teólogo, um mestre em teologia, e que tem um canal que, segundo a reportagem, é o maior canal de teologia, o maior podcast de teologia da internet, com 8 milhões de downloads. Ok. O Bial tenta fazer uma confrontação entre esses dois estilos, um Dave Leonardo, que está mais para a teologia do coach, e um Rodrigo Bibo, de origem reformada, que estudou em Universidade Luterana e, ao que me parece, um calvinista. E aí o bicho pega, né? Porque o Bibo dá algumas pancadas assim que deixa o Bial e o próprio Dave Leonardo meio desajeitados. Eles são amigos, por incrível que pareça, eles são amigos, já trabalharam juntos e tudo mais, mas o Bibo começa essa arrancada quando diz que nada substitui a igreja local. Nada substitui a igreja local e o pastor local. Porque o Dave é uma coisa da internet, é uma coisa online, mas igreja local é saneamento básico. É o pastor da igreja local que visita as pessoas. Às vezes, o pastor é até ignorado por muita gente, geralmente fala para pouca gente, mas é para esse cara que as pessoas pedem socorro quando a mulher está desconfiando que o marido está com conversas estranhas na internet, quando uma família tem problema, quando alguém adoece. É esse cara que traz uma mensagem mais pessoal para as pessoas, que fala sobre pecado. Ele não está lá só para trazer mensagens inspiracionais. Preciso dar uma pausa aqui, gente. E o Dave entende que é assim, que são antagônicos, mas deixa bem claro que não são adversários. Aí, em algum momento, o Bial arrasta o livro do Bibo. E o livro tem um título assim, desse que eu gostaria, né?
o livro chamado O Deus que Destrói Sonhos. Bial recebeu o livro em casa, Bial leu o livro, Bial conhece o livro do Bibo, Deus que Destrói Sonhos. Aí o Bial pergunta, que parada é essa aqui, meu irmão? O Deus que destrói sonhos? Como assim? E aí, Bibo dá um show, começa a pregar o evangelho. A Bíblia diz, citando Tim Keller, que o evangelho não é um bom conselho. O evangelho é uma boa notícia. E olha na cara e diz, a boa notícia é que você é um pecador desgraçado e precisa ser salvo. Percebe-se o choque que Bial tomou. Já imaginou alguém dizer isso na Rede Globo e Rede Nacional? Você não foi lá para fazer teologia do coach, teologia do louvor, não foi lá para dizer que é legalzinho, você foi lá para dizer o evangelho não é um bom conselho, o evangelho é a boa notícia, e a boa notícia é que você é um pecador desgraçado e precisa ser salvo. Neste momento, o você era o Bial, mas também era qualquer um, qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem. Bial lembra ao Bibo que ele usa a expressão no livro a teologia da Xuxa, né? Até apresenta lá um clipezinho da Xuxa dançando. E o que é a teologia da Xuxa? A teologia da Xuxa é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é exatamente isso que os crentes estão dizendo, sem usar a expressão o cara lá de cima. Vocês acharam que por a Xuxa usar a expressão o cara lá de cima, isso foi uma blasfêmia? Como essa mulher é blasfêmia? Não, essa teologia é blasfêmia. Porque você não usa o termo que a Xuxa usou para o cara lá de cima, mas usa a teologia da Xuxa. Tudo que eu quiser ele vai me dar. Vai dar coisa nenhuma. Muita gente recebeu de Deus, não vou dar. Não vai ter. Moisés não entrou na terra. Abraão morreu sem receber a promessa. O próprio Paulo recebeu como resposta de Deus, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Existem cidades que Paulo quis pregar e Deus diz, não, aqui eu vou fechar a porta, e o Espírito de Jesus não permitiu. Que história é essa de tudo que eu quiser, ele vai me dar? E aí o Bibo faz traz essa temática de que um pregador de verdade tem que usar o conforto, sim, como David Leonard faz, procura confortar as pessoas, mas também tem que usar o confronto. Tem que haver confronto. David Leonard se defende um pouco, dizendo que ele também confronta as pessoas. Bial dá uma pausa e fala, daqui a pouco nós vamos voltar com o Eclesiastes. Quando o comercial volta, Bial abre no Eclesiastes e começa a ler aquelas passagens pessimistas, que é o livro mais pessimista da Bíblia. Um dia eu vou explicar por que Eclesiastes é desse jeito, mas não são os fortes que vencem, não é do jeito que você quer. Esse texto é chocante, e aí o Bibo prega o evangelho de novo. Ele diz, Bial, esse não é o texto mais chocante da Bíblia. O texto mais chocante da Bíblia é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, mergulhou no mundo, se submeteu inclusive a essas aleatoriedades de Eclesiastes, essas contrariedades da vida. Deus se mergulhou e se fez como um de nós e morreu por nós. E eu e você sabemos, Bíblia disse isso, e eu e você sabemos que não somos tão bons assim, que não merecemos. De novo, Bial cora, fica vermelho. Eu e você sabemos que não somos tão bons e não merecemos que ele tivesse vindo morrer por nós. Então, apesar de David Leonard se apresentar como um evangelista, quem pregou o evangelho foi Bibo. Eu não tive tempo ainda para conhecer o David Leonard. Mas eu quero dizer uma coisa. Se o David Leonard pregar o evangelho, eu vou me alegrar, porque é isso que a Bíblia diz. Me alegro, o importante é que Cristo seja pregado. Se o Macedo pregar o evangelho, eu vou me alegrar. Não quer dizer que eu apoie Macedo e concorde com Macedo. Macedo, Soares, Valdomiro, um padre, qualquer um que pregar o evangelho, uma jumenta, se pregar o evangelho, eu vou me alegrar. Mas naquela entrevista, quem pregou o evangelho foi o Bibo. É claro que eu me identifico muito mais com o Bibo, né? O Bibo já chamou pessoas com as quais eu fiz trabalho juntos, né? Chamou lá o grupo, talvez o melhor grupo musical do Brasil, evangélico, Projeto Sola. Ele já chamou lá o Marcos Teles, que dormia aqui em casa.
que fez uma sequência de 4 conferências na nossa igreja, que eu tenho um vídeo aqui sobre o livro do Marcos Teles. Eu tenho uma identificação, é claro, muito maior com o Bibo. Mas por que essa entrevista é a maior entrevista do Bial de todos os tempos? Porque ela lidou com valores eternos, mesmo apresentando 2 pregadores de visões diferentes. E acredite, eles são meio que polarizações. É possível, sim, que David Leonardo seja uma pessoa que seja como um coach, que agrade, e talvez por isso as celebridades se atraiam tanto para ele. O que você precisa entender é que entre David Leonardo e Rodrigo Bibo existe 1 milhão de estilos, existem milhares de igrejas e denominações e preferências e visões específicas. Sim, são 2 extremos, mas eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Bibo nunca será popular, porque Bibo prega o evangelho. Sempre. Bibo vai na essência. Conheça o canal do Bibo. Ele equivale a como se fosse um seminário. Estou falando da parte teológica. Se você não tem cultura teológica, conheça o canal do Bibo. Chama-se Bible Talk. E o podcast dele é o BTcast. Rodrigo Bibo. Conheça, é grátis, está tudo lá, tudo disponível. Gente importante do mundo teológico vai lá, o mundo inteiro. Os bastidores da história teológica são discutidos lá. Mas Bibo nunca será um popstar da internet, porque ele não está necessariamente aí para dar bons conselhos, para dar conselhos motivacionais. Ele está aí para dizer a verdade. Deus te abençoe, Bibo. Continue fazendo a obra. Dave, quero conhecer mais do seu trabalho. E entendo que de alguma maneira a Deus tem usado. Mas por enquanto, quem pregou o evangelho foi Rodrigo Bibo. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. E aí, viu a entrevista? Procura aí, Dave Leonardo com E, né? E Rodrigo Bibo no Bial. Isso foi agora, 2 dias atrás. A coisa tá quentinha, né? O que você achou da posição dos 2 no programa? O que você achou do meu posicionamento sobre o programa, apesar de não conhecer muito bem o Dave Leonardo? Deixa aqui seu comentário. Olha, falando bem ou falando mal, você ajuda nós, porque o YouTube quer interatividade. Ajuda nós aí, tá bom? Você entende? Se inscreve, dá o like, comenta e compartilha. Tá?